Saudações, escritores e escritoras, sejam muito bem-vindos a essa segunda aula aqui da trilha do livro, do nosso curso completo da Jornada do Escritor. Eu sou Simon César, escritor e agente literário, e hoje eu vou falar sobre tópicos. É o tema dessa nossa aula, que vai falar sobre esses assuntos que são muito importantes para que você também, antes de efetivamente escrever o seu livro, tenha uma definição clara. Na aula passada falamos a respeito de valor inerente e o grau de importância que ele tem para que a sua obra tenha um caráter diferenciado imediatamente para os leitores que você pretende alcançar, e os tópicos vão falar basicamente sobre a sua expertise em falar de determinados assuntos que você quer abordar no tema do seu livro, tá legal? Então, começando sobre o que são os tópicos, qual é a definição exata deles. Basicamente, são aqueles assuntos que você domina, que você sabe falar bem, que você tem propriedade. Ou, se você não possui, você precisa ter uma predisposição muito grande para organizá-los de maneira que eles sirvam de um conteúdo, de uma forma agradável à leitura daqueles que vão acompanhar a sua obra literária, e naturalmente você precisa organizar as suas ideias para que esses tópicos fiquem os mais claros possíveis na mente das pessoas que você quer atingir. Então, o que seria um exemplo de tópico, necessariamente, que a gente pode botar aqui como uma boa forma de você exercitar essa definição? É justamente pensar em assuntos que você realmente gosta, né? Não necessariamente aqueles que você ainda domina, mas para isso você precisa, naturalmente, de um processo grande de pesquisa, principalmente se você ainda não tem o domínio repleto daquele assunto. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui a minha experiência, né, mais uma vez, para trazer aqui um insight para você de como você pode fazer a definição dos tópicos que norteiam aí o seu grau de conhecimento ou que podem adentrar a sua obra literária. No meu caso, como eu falei na primeira aula, o valor inerente do meu livro cria uma reflexão ideológica baseado num universo de fantasia, na verdade trazendo essa reflexão para o nosso cotidiano, né? E quais são os tópicos que eu preciso levantar para falar sobre essa reflexão ideológica, considerando que estamos falando de um universo de fantasia, mas que poderia ainda abordar isso num tema cotidiano, num objeto de assunto que se passe nos nossos dias. Eu preciso basicamente envolver dois tópicos: política e religião. Religião foi um dos tópicos que foi abordado, na verdade, foi o tópico que ficou mais em evidência no meu primeiro livro, em que eu já tinha um conhecimento muito forte, até pelas pesquisas que eu vim realizando ao longo da minha vida, né? Não por apenas ser um cristão, porém eu sempre tive muita curiosidade em entender várias e diversas culturas, né, e como elas enxergavam uma cosmologia em cima de temas que envolvessem a fé, né, as crenças em geral. E dessa forma, para mim, foi muito fácil falar e abordar isso na minha primeira obra literária, justamente porque eu já tinha conhecimento sobre um tópico, no caso a religião, que é algo que já fazia parte aí da minha trajetória, né? Porém, ainda na minha série de obras literárias, eu preciso falar sobre aspectos políticos e como as ideologias entram nessas questões. E isso, para mim, é um grande desafio. Na verdade, era um grande desafio, porque até então não tinha domínio sobre temas políticos. O que acontece agora é que eu consigo fazer isso de uma outra forma, eu já consigo falar abundantemente a respeito e com propriedade em cima de assuntos que são tanto pertencentes à nossa realidade hoje em dia, e como eles podem se inserir num tema, num universo de fantasia, no caso, que é o universo que eu escrevo. Então é muito importante a gente entender que quando a gente faz uma divisão de tópicos, a gente precisa saber primeiro aquilo que a gente domina de fato, né? Se aquele assunto que muitas vezes pertence à nossa profissão ou está ligado a algum hobby, se, por exemplo, muitos escritores podem ser profissionais
do meio jurídico, por exemplo, e querem escrever obras literárias sobre determinadas análises, sobre determinadas legislações, ou sobre assuntos cotidianos que acontecem, né, ou sobre um determinado tema que envolve um caráter jurídico muito forte, e aí elas pretendem escrever um livro sobre uma tese ou escrever a história, a trajetória de algum profissional da área, né, fazendo ali, no caso, uma biografia, ou mesmo a sua própria trajetória, fazendo uma autobiografia, desculpe, e dessa forma conseguem passar a mensagem através daquele conhecimento que já pertence ao seu ambiente profissional. Logo, o tópico está ligado justamente ao seu domínio, à sua prática profissional, normalmente do dia a dia, e para ela vai ser muito simples falar sobre aquilo que ela ou teoriza ou que pertence a ela, né, que faz parte ali do seu cotidiano, para escrever em seu livro. Entretanto, você também tem, principalmente nas obras de ficção, temas que são mais delicados, né? Tópicos que são mais delicados, que você não necessariamente possui o domínio, né? Você precisa fazer uma pesquisa muito bem engendrada para que você fale com propriedade naquele livro e passe o que eu comentei na primeira aula, que é o gatilho mental da proximidade. Como eu disse na aula 1, quanto maior for a proximidade que você consegue levar para os seus leitores, melhor e provavelmente será mais bem sucedido o seu livro. Justamente porque você convence as pessoas, e vamos falar sobre isso também na questão dos gatilhos mentais em aulas posteriores, de que você de fato é uma sumidade ou que você tem de fato conhecimento respeitável naquele determinado assunto, e aqui no qual nós usamos aqui a definição de tópico, e portanto você vai escrever e você escreve livros de qualidade sempre que você aborda tais assuntos. Então, tópico nada mais é do que essa determinação do tipo de assunto que você vai abordar e que com toda certeza você vai ter segurança para passar para as pessoas. E eu digo que essa definição é tão importante porque ela também está ligada a várias problemáticas pertinentes aí ao processo de escrita de muitos autores que estão começando, especialmente, e acabam afetados por alguma problemática, como o bloqueio criativo, por exemplo. Quando você não sabe muito bem para onde você se direciona, normalmente isso está ligado ao fato de que você não tem um domínio determinado sobre o tópico que você decidiu, ou que, porventura, você não tenha escolhido, né? Normalmente, nos cursos mais comuns hoje em dia, não se fala sobre a questão dos tópicos, né? Não se fala sobre como é importante você dominar um determinado assunto para que a sua obra tenha a qualidade devida. Mas isso é ainda mais importante do que a definição do tema do seu livro, justamente porque é daí, né, a partir dessa reflexão e desse processo de elencar as coisas que de fato você domina ou que você está muito disposto a falar, que vai nascer o seu livro, que você vai conseguir fazer a definição propriamente dita da sua obra literária, da temática que você quer abordar e que mensagem você quer passar, né? E na primeira etapa, como vimos aqui sobre o valor inerente, uma vez que você já tem identificado esse valor, vai ser muito mais fácil que você identifique o tópico que você quer passar ou aquele que você precisa pesquisar, né? E uma coisa que também vale a pena citar aqui é a busca das pessoas pelo sucesso, que muitas vezes atropela esses processos, né, de identificação, tanto do valor inerente quanto do tópico, ou dos tópicos que você tem domínio em se falar. Por exemplo, hoje muito se abrem antologias, processos de antologias, para que você participe e escreva contos, criando nas pessoas a ilusão de que aquilo ali está dando para você uma notoriedade como autor, porque você já tem presença em diversos livros e tudo mais, mas não adianta você ter presença numa obra literária, primeiro que você não domina a estrutura de um conto. Se você não souber escrever um conto muito bem, você vai acabar caindo no esquecimento de qualquer forma, ainda que o seu nome esteja vinculado a tal antologia. Agora, se você vai falar sobre um determinado assunto que você não domina ou que você não gosta, né, e que até então, mesmo você, naquele processo que parece motivador para você, por alguma razão, você decide escrever, mas não está ali no seu escopo e você não consegue desenvolver muito bem, o tópico vai fazer toda a diferença, justamente porque você não estava disposto ou disposta a escrever sobre aquele determinado assunto,
e, portanto, você vai provavelmente escrever um texto que não vai estar adequado ao gosto das pessoas ou à expectativa delas, ou ainda mais pela sua própria expectativa, pela qualidade que você quer colocar, mas que muitas vezes não desempenha. Então, por que isso está tão ligado, por exemplo, ao bloqueio criativo? Como eu disse aqui anteriormente, é muito importante que todos entendam que quando você não sabe aonde você quer chegar, e normalmente isso está muito ligado ao valor inerente e ao tópico, é porque está faltando alguma coisa em algum lugar. O tópico normalmente fala muito a esse respeito. Se está faltando domínio seu em algum tópico, sobre algum aspecto daquele tópico, normalmente você vai se perder na história, justamente porque falta algum conhecimento, ou que você não buscou, ou que você não se predispôs a de fato encontrar da forma apropriada, e por isso a sua obra pode acabar ficando defasada, né, tendo a qualidade comprometida em virtude de uma busca que foi incorreta, né, podemos dizer dessa forma, justamente porque ela vai falando ali com você de uma maneira que você está tentando pular etapas, e sempre pular processos é uma coisa muito complexa, né? Quando você deixa de definir o tópico, se você hoje receber uma proposta para lançar um conto numa antologia, seja ela qual for, mas você quer escrever uma obra de não ficção falando sobre alguma questão de saúde pública, digamos assim, e surgiu a oportunidade de você escrever uma antologia num livro de terror, digamos, e você não tem apreço algum por obras literárias de terror, por romances de terror, contos de terror, novelas de terror, enfim. Nada disso se refere ao tópico que você que pertence ao seu gosto ou à sua arte ali, no caso de bem falar e de dominar aquele determinado assunto. Ou seja, a grande tendência é que você muitas vezes envolvido por aquela questão de aquele conto vai me dar alguma projeção no mercado porque eu já apareci como autor num conto de terror, ainda pode prejudicar a sua imagem. Aquele autor já apareceu numa antologia em que o conto de terror dele não foi bom, não agregou os elementos necessários para tal. E justamente você acabou também escrevendo de forma desinteressada, muitas vezes ignorando algumas questões importantes que são elementos importantes para que você use num conto de terror, e aí você acaba produzindo um material que vai ser colocado pelos seus leitores ali como algo medíocre e que com toda certeza você não quer essa classificação. O que é muito importante se dizer aqui: não se deixe levar por tendências, ainda que elas pareçam muito atrativas, se você não tem domínio sobre aquele determinado assunto, ou se aquilo não fizer bem para você de alguma forma, se você não estiver de fato disposto ou disposta a acordar todos os dias ou adquirir uma rotina necessária para que você pesquise sobre aquele determinado assunto, para que você fale com propriedade sobre ele, e dessa forma você acabe trazendo à tona algo que não é produtivo, algo que não vai trazer ali para os seus leitores uma boa experiência e, consequentemente, também não fará bem a você. Tá legal? Então, faça a definição dos tópicos, aqueles assuntos que você de fato quer falar ou que você tem predisposição a falar. É possível que você descubra isso ao longo do tempo. Surgiu, por exemplo, aqui ainda trazendo aqui a questão da antologia como uma forma de oportunidade, deve-se ter um cuidado especial a respeito disso, mas se surgir uma oportunidade nesse sentido, falando sobre determinados tópicos que você possa vir a descobrir que seriam do seu interesse, é claro que sim, né? A nossa vida está o tempo todo se movimentando, a nossa criatividade também, e oportunidades vão surgindo e fazem sim com que a gente descubra novos tópicos, novos assuntos que podem ser da nossa propriedade, que a gente possa, tenha, no caso, prazer em pesquisar e bem falar sobre todos esses pontos, né? Mas, enfim, é um cuidado que todos nós devemos ter. E, para finalizar, eu vou colocar aqui também, em exemplo, a referência do livro que citei na aula passada, O Segredo do Best-Seller,
para que vocês entendam como é importante essa definição de tópico, né? Dois autores hoje de ficção, que são os mais bem-sucedidos vivos em questões de vendas de best-sellers e ranqueamentos no The New York Times, são John Grisham e Danielle Steel, falam sempre sobre problemas, ou a Danielle Steel, no caso, sobre problemas conjugais, o John Grisham sobre casos jurídicos, e isso faz com que eles, justamente pelo domínio dos tópicos, construam temáticas em cima disso, que são sempre bem absorvidas pelos seus públicos. E dessa forma eles consigam sempre uma boa vendagem em suas obras literárias, justamente porque as pessoas entendem que eles estão capacitados em falar sobre aqueles determinados assuntos. Então os tópicos são sempre muito importantes em sua definição. E é esse o exercício que eu vou propor aqui para vocês nessa aula. Captem os tópicos de interesse de vocês. Aqueles que vocês hoje, seja profissionalmente ou seja por um hobby, conseguem falar bem e com total domínio e propriedade. Elenquem também possíveis tópicos de interesse, aqueles que vocês gostariam de falar, porque isso vai ser muito importante para que você de fato descubra se o livro que você está para escrever ou pretende escrever é de fato aquele que você quer fazer, aquele que você vai dedicar o seu tempo para escrever. É muito importante ter isso, porque com as técnicas que também vamos ensinar aqui a respeito de gestão de tempo, vai fazer todo sentido para você quando você realmente quer falar sobre aquele determinado assunto. E se você começar a aplicar uma técnica de gestão de tempo que você, por acaso, identifique falando ali daquele tópico que você achou que gostaria de falar e não foi, a técnica não vai funcionar. Então é muito importante realmente que você elenque 2 cenários. Cite pelo menos, tente citar pelo menos 3 exemplos de cada. 3 assuntos que você fala bem, que já fazem parte da sua propriedade, seja profissional ou por hobby. E fale também 3 exemplos de tópicos que você gostaria e que seriam benéficos aí na sua visão, para que você também venha a falar caso oportunidades surjam ou caso você, porventura, já tenha tido alguma ideia e, apesar de não estar no seu âmbito de domínio, você pode muito bem vir a falar sem problema algum em uma determinada oportunidade, tá bom? Então é isso, gente. Na próxima aula nós vamos falar, vamos nos aprofundar mais nessa questão conceitual. Não deixem de fazer os exercícios, não deixem de colocar as respostas do exercício aqui, aqui nos comentários da aula. Caso você não queira exposição sobre as suas respostas, envie um e-mail para jornadadoescritor@gmail.com e vamos continuar aqui todo o processo de acompanhamento para que o seu projeto literário se torne uma grande realidade, tá bom? Então é isso, um grande abraço e até a próxima.